abrisse a Bíblia. Obrigado, tá, meu obreiro? Em nome de Jesus, no livro segundo escreveu São João, capítulo de número 17, para a glória de Deus. Evangelho de São João, capítulo de número 17, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa noite, para a glória de Deus. Evangelho de São João, capítulo 17, o versículo 1, para a glória de Deus. Eu quero louvar a Jesus pela vida de todos os irmãos, todas as irmãs que estão aqui hoje no culto, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, venha abençoar a vida de cada um de uma forma muito especial. E no final deste culto, nós estaremos ungindo com óleo e orando sobre todos, em nome de Jesus, tá bom? Determinando a bênção de Deus na vida dos irmãos, na vida das irmãs, em nome de Jesus. São João capítulo 17, amém? Diz assim o texto sagrado e o versículo 1. Jesus falou assim e, levantando os seus olhos ao céu, disse ao Pai: é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Amém, igreja? Pode tomar os seus assentos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amados, a Bíblia Sagrada, ela está falando que, se você olhar no texto da Bíblia, que você está aí agora, você vai ver que o texto está falando assim: Jesus ora por si, né? E se você ler esse capítulo inteiro, você vai ver que o Senhor Jesus, ele está orando por ele mesmo. Ele não está orando pelos seus discípulos, e nem pela igreja, e nem muito menos pela sua família. São João capítulo 17, está dizendo que Jesus, ele está orando por ele, para a pessoa dele, para ele. E ele continua: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, só por único Deus. O versículo 4 ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a fazer. E ele no versículo 5 ele diz: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti. Então, o Senhor Jesus, ele não está orando pela igreja, pela família e nem pelos discípulos. Ele está orando por ele. Ele está falando: ó Deus, ó Pai, eu estou fazendo a sua obra. Glorifica-me, ó Pai, junto a ti. A obra que o Senhor me deu, eu estou fazendo. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo, em outras palavras, nos ensinando que muitas das vezes nós oramos por tantas pessoas, mas esquecemos de orar por nós mesmos, né? Você sabia que esse exemplo do Senhor Jesus é um exemplo que você deve fazer? Às vezes você passa tanto tempo orando pelas outras pessoas. Tem a hora de orar pelas outras pessoas? Tem, mas você também deve saber que você deve orar por você também. Ó Deus, me dá força. Ó Deus, me cura, Senhor, dessas enfermidades. Ó Deus, repreende todos os meus inimigos, não deixa eles tocarem em mim. Ó Deus, coloca tuas mãos sobre mim, meu Pai. Então, você deve orar por você, assim como o Senhor Jesus, ele está nos ensinando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E, tá bom. E aí, pastor, o que tem que fazer? Primeiro, você tem que seguir essa regra que o Senhor Jesus nos ensina. No versículo de número 6, se você ler Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 6, no versículo de número 6, ele passa 5 versículos orando por ele. No versículo de número 6, ele começa a orar pelos seus discípulos. Veja só, pelos seus discípulos. Então, ele começa a orar: manifestei-te o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Está vendo? Então, se você começar a ler do versículo 6 a seguir, você vê que isso aqui é uma oração, e o Senhor Jesus agora está orando pelos seus discípulos. Primeiro ele ora por ele, depois pelos discípulos. Pastor, eu não tenho discípulo, como que eu vou fazer então? Primeiro você vai orar por você, pela sua saúde,
pela sua vida, e depois você vai orar pela tua família. Os discípulos aqui representam a sua família. Então, quando você vai entrar diante de Deus, primeira coisa, você tem que fazer isso. Ora por você. Ó Pai, em nome de Jesus, eu estou na tua presença. Me livra, me guarda, me protege, Senhor. Tem misericórdia de mim. Pronto. Depois que você resolveu com Deus, você fez a sua oração com Deus, agora você vai orar pela sua família. Porque senão acontece exatamente isso que o pastor está falando, né? Você ora por A, B, C, D, E, F, nunca você apresenta você mesmo. Você sabia que tem crente que acredita que até é pecado ele orar por ele mesmo? Não é pecado você orar por você mesmo, você pedir para você buscar a Deus pela sua vida, não é pecado, e é exatamente isso que o texto sagrado está nos ensinando. Depois que você orou, pediu perdão, se reconciliou com Deus, fez tudo o que você tem que fazer, apresentou as suas causas, depois que você apresentou as suas dores, depois que você apresentou toda a sua vida, você se encontrou com Deus, aí você vai orar pela sua família. O casado começa a orar pela sua esposa, a esposa começa a orar pelo esposo, depois os filhos, e depois você vai orando pelo resto dos familiares. Então você deve seguir esse exemplo. Quando você chega no versículo de número 20 do capítulo 17, o texto diz o quê? Jesus ora por todos os crentes, olha lá, ó. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, se você acompanhar o Evangelho de São João capítulo 17, se você ler ele todinho depois em casa, depois você lê ele todinho, você vai ver essas 3 etapas da oração de Jesus. Primeiro, ele ora por ele, depois pelos seus discípulos, depois dos discípulos, que representa a nossa família, ele ora por todo mundo. Pastor, como eu coloco essa regra de fé na minha vida? Primeiro, você vai orar por você. Segundo, pela sua casa, pela sua família, pelos que moram debaixo do teto que você está. Terceiro, pela parentaiada. Você está entendendo? Essa é a regra que você vai seguir. Você vai ver que muitas das vezes depois dessa palavra, quando você começar a orar, ô Senhor, abençoa o meu parente que está lá no sul, lá na Bahia, abençoa o meu parente que está lá, o Espírito Santo vai cobrar de você, e esse que está morando debaixo do seu teto, que você tinha que orar por ele primeiro, você tinha que orar por você primeiro, depois por esse que está debaixo do mesmo teto, aí depois pelos parentes, você está entendendo? Porque foi assim que Jesus, ele nos ensinou na sua palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você sempre deve seguir essa regra. Primeiro você, depois a sua família, depois os parentes. Você entendeu? Então o Senhor Jesus, ele nos ensina assim. Por exemplo, o pastor Rodrigo, quando eu for orar, eu sempre uso essa regra. Quando eu vou no monte, eu sempre uso isso. Primeiro eu oro por mim, depois pela minha família. Depois eu oro pelos parentaiada, pelos de fora, e assim eu vou seguindo essa regra. Quando eu vou interceder pela igreja, é a mesma coisa. Quando eu vou interceder pela igreja, por exemplo, eu entro dentro do monte, eu não dobro o joelho e já vou, Senhor, abençoa a igreja. Não, eu nunca sigo essa regra. Quando eu entro no monte em jejum e oração para orar, primeiro eu oro por mim, peço perdão para Deus pelas minhas falhas, se reconciliam com Ele. Depois eu oro pela minha esposa, pelos meus filhos. Depois que eu oro pelo povo da igreja. Você está entendendo? Então eu sempre sigo essa regra. Então, essa regra é uma regra que você fala assim, você sabia que você até aprende a orar com essa palavra? Diga glória a Deus. Se você não sabe, você fala assim, pastor, eu não sei orar. Então você vai colocar num papel essa palavra. Ó, hoje eu aprendi na igreja. Primeiro eu tenho que orar por mim. Depois pelos que estão debaixo do teto da casa que eu estou morando. Depois pelos meus parentes. Aí você vai aplicar essas 3 regras. Aí você vai orar. No mínimo você vai conseguir orar 10 minutos, no mínimo. Você sabia disso? Porque 2, 3 minutos você vai orar por você.
Depois, uns 2, 3 minutos, você vai orar pelas pessoas da sua família. Fala o nome deles, tá? Fala, ó Senhor, eu apresento o meu esposo, fulano de tal. Sempre fala o nome. O meu filho, a minha filha, fulano de tal, livra, guarda. Ó Senhor, eu lembrei agora, ela está com aquela dor no joelho, ele está com aquele problema financeiro. E você vai falando com Deus assim, como se Deus estivesse na sua frente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você entendeu? E você vai falando com Deus. Não é, você não pode olhar para isso como se fosse assim algo, assim como se fosse difícil. Você vai falando, ó Senhor, eu fui na casa do meu filho, da minha filha, e ele falou para mim que está com um problema no carro. Senhor, quando ele levar aquele carro no mecânico, meu pai, ajuda ele, que dê tudo certo, que o mecânico não venha enganar. Você está entendendo? Então você ora a Deus, você está orando a Deus, você está falando com Deus. Aí depois que você orou por todo o que está debaixo do seu teto, aí você começa a orar pela parentela. Você sabia que tem gente que depois que ouve essa mensagem, ele pega uma folha de caderno? Você sabia? Essa mensagem aqui, eu já vi pessoas fazerem isso. Pastor, eu não sabia disso. Eu começava a orar por todo mundo, menos desse jeito que o senhor está falando. E é o que a Bíblia nos ensina. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma irmã, depois que ouviu essa palavra, ela falou para mim que ela chegou em casa, ela pegou uma folha e ela falou, pois eu vou fazer o que São João capítulo 17 fala. Ela colocou o nome dela primeiro, depois ela colocou o nome do esposo, depois ela colocou o nome dos filhos, depois ela colocou o nome dos sobrinhos, sobrinha que é descendência dos filhos, direto dela. Ela colocou ali quer dizer, os netinhos, as netinhas, colocou tudo ali. Depois colocou o nome da parentalhada, tudinho. Aí ela falou assim que ela dobrava o joelho, aí ela começava a orar. Primeiro ela olhava lá no papel, ela falou assim que ela anotou tudinho. Agora eu tenho que orar por mim. Senhor, me livra, me guarda, me protege. Ela orava por ela. Depois ela olhava agora é pelo meu esposo. Ô Senhor. E ela foi fazendo isso até ela decorar a sequência da oração direitinho. E quando ela ia orar pelos sobrinhos, ela orava, ô meu pai, a minha sobrinha, o meu neto, fulano de tal, ô Senhor, eu fiquei sabendo que vai passar pelo médico. Ela falou que ela falou assim, pastor, eu nem orar eu sabia, mas depois que eu coloquei no papel e eu comecei a praticar isso, a minha oração era meia hora, 40 minutos. Ela falava que ela ficava assim, falando com Deus, apresentando para Deus. Aí ela pegou e falou que aprendeu a orar dessa maneira e dessa forma. Você entendeu? Diga glória a Deus. Você também vai fazer isso. Você Você vai colocar em prática isso na sua vida. E você vai começar a orar, primeiro por você, depois pelo que está debaixo do seu teto, depois pelos parentes, e aí você vai aumentando. Você está entendendo? Eu só vou falar uma coisa para vocês. Em algum momento dessa oração aí, você não esquece de falar assim, Senhor, eu quero apresentar o meu pastor, o pastor Rodrigo, nas suas mãos. Amém? Diga glória a Deus. Nem que você me deixa lá por último lugar lá. Ô Senhor, eu estou lembrando agora. Ô meu Pai, abençoa o meu pastor, que está lá orando, jejuando, pregando a sua palavra. Ô Senhor, dá uma benção para ele também. Vê o que ele precisa, em nome de Jesus. Amém? E assim você vai falar com Deus. E o Senhor Jesus vai ficar feliz com você, porque você vai estar falando com Ele em oração para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Apresenta tudo nos mínimos detalhes. Conversa com Deus, desabafa com Deus. Deus, Ele é o psicólogo dos psicólogos, Ele é o especialista dos especialistas, é o clínico geral dos clínicos geral. Quando você vai no pronto-socorro ou na clínica, você não explica o que você comeu, o que você bebeu, onde você foi, o que você fez. Aí a gente fica falando tudo, não é? E com Deus, ô Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Não é bem por aí, tá? Deus, Ele quer que você abra a boca e fala com Ele. Lembra do cego de Jericó? O cego de Jericó era cego, não enxergava nada, ficava assim, ó, escuridão total. Aí ele chegou até Jesus. Quando ele chegou até Jesus, Jesus falou para ele assim, o cego, o que queres que eu te faça? E ele, por quê? Porque Jesus queria que ele falasse, que ele colocasse para fora. Assim o nosso Jesus é na nossa vida. E ele disse, ô Senhor, que eu veja. Aí Jesus falou, vai, a tua fé te salvou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pai que estava com o filho enfermo, não foi? O pai, a história da Bíblia diz que o pai chegou, ô Senhor, se o Senhor pode, cura o meu filho.
Jesus falou o quê? Se eu posso, se eu quero curar o seu filho, Jesus falou, eu quero curar o seu filho. Vamos até onde ele está lá. E o filho do homem foi curado para a glória de Deus. Diga glória a Deus. Então, essa expressão, Deus sabe, você entendeu? Fala com Deus. Deus sabe, mas Ele quer que você fala com Ele. É a mesma coisa um pai que quando o filho chega na casa dele assim, chega com a cabecinha meia baixa, aí o pai olha para o filho e fala assim, olha para o filho, olha para a mãe olha para o pai, os dois sabem que o filho está querendo alguma coisa, mas o filho não abre a boca para falar. Mas a mãe e o pai já conhecem o filho, né? A gente que é pai, a gente sabe, né? Quando o filho chega meio assim, não é? A gente fala, ó, está querendo alguma coisa, aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Só que a gente pai, a gente quer o quê? Que ele abra a boca. Não chega uma hora, filho, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas o que é? Deus é a mesma coisa. Então, você chega, às vezes fica assim, pai, o senhor sabe. Não, eu não sei, o que é que está acontecendo? Fala aí o que está acontecendo, vamos ver o que dá para resolver. É a mesma coisa Deus, né? Então, você chega diante de Deus e você fala com Deus. Coloca no papel, pode colocar, coloca no papel a partir de hoje, escreve o nome de todo mundo, começa por você, pelo esposo, pela esposa, depois pelos filhos, vem na sequência sua, você entendeu? Primeiro é o seu sangue, primeiro é a sua descendência, aí depois você ora pela parentalhada de fora, aí depois você ora pelos amigos da empresa, aí depois você ora para os amigos que você nem, assim, tem uma amizade assim, então, mas primeiro é o seu sangue, primeiro é o que está debaixo do seu teto. Primeiro é São João capítulo 17 que nos ensina isso para a glória de Deus. Primeiro Jesus orou por ele, depois para os discípulos, depois pela igreja. Amém? Diga glória a Deus. E o que nós vamos fazer? Primeiro você vai orar por você, depois pela tua família, depois pela parentalhada, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E assim quando chegar no final, você vai falar assim, pastor, eu não consegui orar nem 5 minutos. Depois que eu aprendi a orar desse jeito aí que o senhor ensinou, eu estou orando assim, 20 minutos, meia hora, eu estou orando. Eu encerro essa mensagem e nós já vamos orar, falando para você o seguinte, pastor, qual que é a posição certa de orar e falar com Deus? Quando você está na casa do seu pai, se você estiver no sofá e você falar com ele, ele vai ouvir. Se você estiver sentado na mesa e você falar com ele, ele vai ouvir. Se você estiver dentro do banheiro e gritar, pai, ele vai falar, o que é, menino? Você está entendendo? Ele vai te ouvir. Se você estiver lá fora e você gritar assim, ô pai, o que é, menino? Você está entendendo? Ele vai te ouvir. Você está entendendo? Deus é a mesma maneira. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você estiver no volante do seu carro e falar, Senhor, me livra nessa estrada, me guarda nessa estrada, você está sentado, dirigindo, falando com Deus, Deus vai enviar um anjo na frente do seu carro, assim, vai livrando você para a glória de Deus. Se você estiver sentado na mesa, com o prato de comida na sua frente, falar, ô Senhor, abençoa essa comida, abençoa as mãos que fez essa comida, Deus vai ouvir a tua oração, vai abençoar aquela comida e vai abençoar as mãos que fez aquela comida também, em nome de Jesus. Se você acabou a pilha. Se você estiver deitado na sua cama, ai meu Deus, eu estou com uma dor na coluna, não consigo levantar, ô meu pai, tem misericórdia de mim. Você deitado naquela cama e você orar, o teu pai vai te ouvir da mesma maneira também, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está com o joelho bom? Ah pastor, os 2 joelhos tá bom, ó, dá para mim, pastor, os 2 joelhos tá bom, eu subo escada, desço escada, tá uma beleza. Eu vou orar de joelho, pastor. Deus vai ouvir da mesma maneira. Pastor, meu joelho não está muito bom, minha coluna não está muito bom. Eu vou sentar nessa cadeira aqui, vou falar com Deus aqui, sentadinho nessa cadeira. Deus vai ouvir da mesma maneira também, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Então, na Bíblia,